mundo, a maioria, é ir lá para a Disney, para tirar o visto. Não sei se vai, mas eles contam essa história. E por trás dessa frase, que é até engraçada, irmãos, existe uma verdade espiritual trágica. Nós temos dificuldades em desejar o que não conseguimos imaginar direito. Sabe, a pessoa tem dificuldade de imaginar as coisas, de acreditar, de desejar algo que ela não imagina. Aí a gente tem visões distorcidas do céu. Alguns acham que o céu é um parque de diversão. Alguns acham que o céu vai ser o momento ali que a gente vai ficar eternamente cantando ali dos anjos, glória, 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 santo, 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 é um culto interminável. Parece que vai ser até um tédio, né? Da gente ficar ali cantando. Para outros, parece um Cancún, lá no México. Para outros, parece o Porto Seguro, ou Arraial do Cabo, ou Cabo Frio. Parece que vai ser um lugar assim maravilhoso, de estar ali na beirada da praia, descansando, que é gostoso mesmo, sim ou não? Quem já foi esse ano? Quem já foi na praia esse ano? Ninguém? Irmão, tem uns irmãos aí meio quietos. Eu já vi muita gente na praia aí, vocês ficam colocando foto nas redes sociais, vocês foram sim, viu? Só não me convidou, mas vocês foram. Mas teve gente que foi para outros lugares, né? Foi para sítio, foi para o encontro com Deus. Amém? Quem foi para o encontro com Deus aqui? Amém? Maravilhoso. Eu não trocaria outro lugar, irmãos. Melhor do que praia. Não dá vontade de vir embora. Irmãos, a gente vive como esta terra fosse o prato principal e o céu a sobremesa opcional. A Bíblia diz o contrário. Essa terra é sombra, é passageira. Tudo isso vai passar. Lógico que vai se tornar novos céus e nova terra, mas a Bíblia diz que essa terra é sombra daquilo que nós vamos experimentar com o reino, ou com o rei soberano. Imagine a alegria que nós temos aqui, mediante tantas falhas que a gente tem. Não é gostoso a gente estar alegre? Quando você está alegre, você não sorri? Sim ou não? Quando você está alegre, às vezes a pessoa começa a cantar. Quem está alegre, canta. É impossível a gente não estar alegre e não sorrir. E quando você fica triste, você fica com um semblante diferente, de tristeza. Mas quando a gente fica alegre, a gente sorri. Agora imagine essa alegria, que é uma alegria que foi deturpada lá no Jardim do Éden. Agora imagine a alegria verdadeira. Imagina estarmos na presença do Senhor. Imagina a felicidade verdadeira. Imagina a satisfação, a paz eterna. Essa falsa paz que o mundo dá, mas a paz verdadeira de estar com Deus. Irmãos, o céu é uma realidade. Se você sente uma verdadeira paz, talvez momentânea, uma alegria momentânea, então quer dizer que essa alegria, ela não surgiu daqui. Ela surgiu da eternidade. E se você sente algo tão gostoso, por exemplo, no seu aniversário, cantar o parabéns, né? Tem gente que não gosta de aniversário porque fica mais velho. Mas a alegria de estar vivo, de Deus estar dando mais um ano de vida. Então essa alegria que é passageira, que não é uma alegria verdadeira, imagina a alegria que nós vamos ter com Jesus. Então não é só aquela coisa de cantar, de santo, 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 a gente vai ficar com os anjos ali cantando santo, santo, santo. Irmãos, o céu é verdadeira realidade. É o lar definitivo do nosso coração. Quando a gente lê aqui o livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo de 1 a 4, o João ele tem uma revelação, e ali ele fala que ele viu na mão direita daquele que estava sentado aonde? No trono. Alguém estava sentado no trono e ele estava segurando ali como um rolo, alguma coisa como um rolo, como escrita em ambos os lados, selado com quantos selos? 7 selos. E aí ele viu um anjo poderoso que proclamava em alta voz: quem é digno de abrir o selo e o livro? Os 7 selos e o livro. Mas ninguém, nem no céu, irmãos, aqui vai falar de 3 reinos, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro. 3 reinos, céu, terra e debaixo da terra.
não podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E João fala assim, e eu chorava muito, porque ele ficou desesperado. Imagina uma revelação dessa. Ele começa a ficar desesperado, porque como ele vê o futuro, Deus está mostrando para ele a realidade futura. O Apocalipse é exatamente isso, a revelação. Ele fala assim, quem vai salvar o mundo? Quem vai salvar a humanidade? Quem vai ser aquele que vai salvar o futuro das nações? E ele começa a chorar. Porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Olha só, aí aqui a gente vê, qual lugar que é esse? A sala do trono celestial. Que lugar é esse? Um trono. Alguém estava sentado no trono. Então João viu, no modo de ele enxergar, dele pensar, do modo humano de ver as coisas, a revelação que Deus estava dando para ele, ele viu um lugar. E esse lugar é o trono de Deus, o trono celestial. Em algum momento do tempo, da eternidade, ele para e vê exatamente o que está acontecendo. E o cenário é um trono magnífico e um pergaminho ali misterioso. Eu posso falar que é um pergaminho porque naquela época era um rolo, era um pergaminho. E ao redor do trono ali ele viu o quê? Miríades de criaturas angelicais, anjos. Irmão, quando a gente fala miríades, anjos é quase incontável aos nossos olhos. Não é miríades. É como você vai num estádio e vê a quantidade de pessoas, na verdade o estádio eles sabem dizer a quantidade por causa dos ingressos contados, certo? Mas quando é público, quando é numa praça, eles falam assim, olha, tinha certa quantidade de pessoas, então tinha miríades de anjos angelicais, porque ele perdeu a conta, não dava para contar, gloriosas, impressionantes de se contemplar. Agora imagina só, irmão, o João tendo essa revelação do trono de Deus, está ali vendo esse momento celestial, e ele viu um arco-íris brilhante circundando o trono, 24 anciões usando coroas de quê? De ouro que rodeiam o trono. Ali ele viu também relâmpagos. Aquele que está sentado ali também tinha um mar de vidro que circunda o trono por toda parte, a cânticos, adoração, louvor. Imagine só, nós aqui começamos a cantar o Senhor, e se nós continuássemos a cantar, irmãos, a presença do Senhor seria aqui, ninguém ia conseguir ficar em pé, porque o louvor atrai a presença do Senhor. Porque se não tivesse louvor, o louvor não é algo nosso, irmão. Tem gente que fala que a gente foi criado para cantar, para louvar o Senhor. Na verdade, a gente não foi criado para isso. A gente louva. Mas ali os anjos estão louvando ao Senhor, e o louvor atrai a presença do Senhor. Quanto mais nós cantamos aqui, mais nós atraímos a presença do Senhor, mais a presença do Senhor, e a presença do Senhor traz cura, traz libertação no meio dos louvores. Por isso que o culto é dinâmico. Embora a gente siga alguma coisa, mas o culto é dinâmico. Deus, ele habita no meio dos louvores, e ali ele percorre o seu olhar. Aí ele nota 4 criaturas viventes e se pergunta quem são e o que representam. Irmãos, há exércitos de anjos ali por todo lado. Querubins, serafins, outros anjos que ele não consegue identificar. Há fumaça, incenso, luz, alegrias. E seus olhos e ouvidos não conseguem observar tudo, porque, irmão, quem está na presença do Senhor não consegue, ele tenta enxergar tudo e começa a escrever aquelas coisas. Não sei se ele estava tendo a revelação e depois escreveu, ou se estava tendo a revelação e escrevendo ao mesmo tempo. Isso aconteceu quando ele estava preso lá na ilha de Patmos, o Senhor estava mostrando para ele, e ele ouvia, santo, fala assim comigo, santo, santo, santo. Aquelas 4 criaturas cantavam, santo, santo, santo. E de repente, espontaneamente, com alegria, ele se curva-se diante daquele que está no trono. Aqueles seres se curvam diante daquele que está no trono. E você, ali ele chega ao céu, e finalmente chegou ao céu, e ele está na presença de Deus. E nada do que ele viu ou imaginou na terra estava assim preparado para ele naquele momento. Ele nunca tinha visto algo sobrenatural. Agora, ele se sente em casa. É aqui que você pertence. Olhar é a casa do Senhor. Irmãos, eu acho que quando João chegou ali na casa desse momento, é como se os discípulos
estivessem ali no alto do monte juntamente com Jesus. E Jesus ali tem um momento da transfiguração. Eles falam assim: meu Deus, que glória é essa? Que momento gostoso é esse, estar no monte, e Jesus ali, ele é transfigurado. E eles falam para Jesus assim: não vão embora não, vamos fazer aqui umas cabanas. Ou seja, vão morar aqui. Esse lugar aqui é gostoso demais. Não é assim quando nós estamos na presença do Senhor, meu irmão? Não dá vontade de ir embora não. As lágrimas começam a rolar nos olhos, no rosto. Não dá vontade de ir embora. Você começa a falar em línguas, você começa a falar em mistério. Eu não sei o que João aqui experimentou, meu irmão, mas é algo sobrenatural. Não foi qualquer um que teve uma revelação dessa, não. Foi João. E o próprio Jesus falou lá no início: olha, eu tenho algo preparado para esse rapaz aqui. Não, tipo assim, não intrometa na vida dele, não. Porque os discípulos tiveram uma disputa lá, né? Eu tenho algo preparado para ele aqui. Mas João também não sabia o que ia acontecer com ele. Ele teve uma revelação, mas ele sofreu demais. Não é? Mas quem é digno? Quem é digno de abrir esse rolo? E alguns instantes, seus olhos retornam ao pergaminho na mão daquele que está sentado no trono. E o que é esse pergaminho? Aquele que pergaminho parece um pedaço de papiro, sei lá, escrito assim de ambos os lados, selado com cera. E ali ele caminha, contempla o pergaminho. Aí a pergunta que significa: e um anjo clama: quem é digno de romper os selos e abrir o pergaminho? Irmãos, o céu entra em silêncio, igual vocês estão aqui. Ó. O céu entra em silêncio, olha só. 24 horas os anjos clamando, cantando: santo, 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 santo. Mas quando um anjo se levanta e fala assim: quem é digno de abrir esse selo, ou de abrir esse pergaminho, ou de abrir esse rolo? O céu entra em silêncio. Ninguém se apresenta. Todo mundo quieto. Ninguém no universo é digno de abrir o pergaminho e nem de olhar para ele. Que visão estranha. Ninguém pode abrir um pergaminho, uma coisa tão fácil. Você abre uma carta, qualquer um pode abrir. Mas aquele pergaminho ninguém podia abrir. Aí no Apocalipse, capítulo 5, versículo 5. Um dos anciões se pronunciou. Aí um dos anciões se levanta e fala assim: eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Ele é capaz de abrir o livro e os 7 selos. Hoje nós estamos falando de Páscoa. Daqui a pouco você vai entender por que ele é digno de abrir este selo, de abrir esse pergaminho. Irmão, Judá era a tribo do qual viria o Messias. Está lá em Gênesis 49, versículo 9. O leão da tribo de Judá refere-se àquele que é o filho maior, aquele que reúne a si o poder, a sabedoria, a majestade suprema real, a autoridade real, o rei. Desde o jardim do Éden, Deus deu essa autoridade, porque Deus é um Deus de governo. Talvez a gente fique sem entender por que a gente precisa ser um servo fiel, um servo obediente, porque em termos de reino ou reinado, nós não entendemos muita coisa. Porque a gente vive num país democrático. E o país onde existe reino, existe democracia. Quem manda é quem? O rei. Nós só somos o quê? Súditos. E no governo de Deus, irmãos, é exatamente isso. Autocrático, é isso mesmo que fala? Ele manda e o servo obedece. Pastor, mas é difícil de aceitar isso? É difícil porque a nossa natureza foi deturpada lá no jardim do Éden. Por isso que é difícil de obedecer os pais, honrar pai e mãe. Por isso que é difícil da gente obedecer às autoridades. A autoridade que Deus coloca na nossa vida, seja no serviço, seja no governo, seja a autoridade que está sobre as nossas vidas. É difícil, nós lutamos.
Mas Deus é um Deus de autoridade, um Deus de governo. Ele é também chamado o quê? De raiz de Davi, que significa aquele que é descendente direto de Davi, o maior rei de Israel. Mas quem é esse leão, que também é chamado de raiz de Davi? Acompanha comigo no versículo 6 de Apocalipse 5. E viram um cordeiro. Oh, aleluia. Está lá no telão? Tá não? Vamos lá. E vi um cordeiro que parecia ter sido morto, em pé no meio do trono. Glória a Deus. Rodeado pelos 4 seres viventes e pelos anciões. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Fala assim comigo. E vi um cordeiro que parecia ter sido morto, mas ele estava em pé no trono. Eis que vi um cordeiro que parecia ter sido morto, ou seja, ele olhou para o cordeiro e viu o cordeiro e falou assim: ó, esse cordeiro não está com aspecto que está assim, que não aconteceu nada com ele. Parece que tem algumas marcas nele. Parece que tem algumas marcas nesse cordeiro, parece que tem algum corte nele, algumas feridas, algumas coisas. Parece que esse cordeiro já foi morto. Então, ao olhar para o grande trono, um cordeiro está no centro das criaturas angelicais, no centro dos 24 anciões, mas não um cordeiro comum, irmão, um cordeiro que foi oferecido em sacrifício. Ele está de pé, que significa que está vivo, não está deitado, ele não está ali morto, mas um cordeiro que está de pé. O cordeiro irmão, tem 4 patas, né? Sim ou não? É um animal, então ele vê um cordeiro em pé, vivo, não está morto, mas aparenta ter sido imolado, parece que ele foi morto. O cordeiro traz em seu corpo as marcas da morte, mas ele está vivo. E a palavra grega aqui, irmãos, usada para cordeiro, foi usada 29 vezes aqui no livro de Apocalipse, e apenas uma vez no Novo Testamento. Significa um cordeiro jovem, um cordeiro pequeno, exatamente o cordeiro usado para os sacrifícios, o sacrifício usado pelos judeus, que era um cordeiro novo, sem mancha, sem defeito. No Antigo Testamento, o cordeiro aparece no altar. Nos evangelhos, o cordeiro aparece na cruz. Mas aqui no livro do Apocalipse, o cordeiro aparece no trono. Glória a Deus! Você não entendeu? No Antigo Testamento, o cordeiro aparecia lá no altar para ser imolado como sacrifício, todos os anos. Nos evangelhos, o cordeiro ele é pendurado na cruz do Calvário. Mas no futuro, a revelação de João, no futuro que é agora, tá, gente? Jesus, o cordeiro pascual, está sentado no trono. Aleluia! Então João viu ele está ali em pé no cordeiro, o cordeiro está em pé no centro, no trono, o cordeiro está no plano da redenção de Deus. Então quando você observa essa maravilha, quando João observa o cordeiro, ele se aproxima do trono e toma os livros das mãos daquele que está sentado nele. Ele pode tomar o livro porque embora tivesse morto, agora ele ressuscitou. O cordeiro está vivo, o céu está em silêncio, é quebrado quando milhões de anjos começam a cantar juntos, no Apocalipse capítulo 5, versículo 12, digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Glória a Deus. Digno é o cordeiro que um dia foi morto. Agora ele é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, honra, força, glória e louvor. Apocalipse 5,13. O coro responde assim com voz no universo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor, honra, a glória e o poder para todos sempre. Irmão, não tem como nós nos prostrarmos diante do cordeiro. João vamos dizer assim, era o menor daqueles que estavam ali. Porque João estava no ambiente celestial.
embora está tendo a revelação, estava no ambiente celestial. Eu não sei o que aconteceu com João. Eu, no meu caso, prostraria diante daquela, por admirar, por reverenciar, por amor, por louvor. Irmãos, você tem acesso ao céu. Sabe por causa de quem? Não é por causa da Igreja Projeto Júbilo. Não. Você tem acesso ao trono de Deus por causa do Cordeiro que foi imolado. Você tem acesso ao trono por causa de Jesus. Não por causa do pastor Wellington, por causa do pastor Sebastião, não. Mas por causa de Jesus. Você tem acesso. O Cordeiro que foi imolado agora reina vitorioso e todo o céu se alegra. E essa descrição do véu vem em Apocalipse capítulo 5. No centro da ação está um pergaminho com 7 selos. E quando os 7 selos são abertos, trazem à luz a diversos juízos sobre a terra. Quando o 7º selo é aberto, ele contém 7 trombetas de juízo. Quando a 7ª trombeta soa, ela traz luz 7 taças de juízo. E essas coisas significam muitas coisas. Né? Essas coisas significam muitas coisas. Essas palavras, taças, trombetas, significam catástrofe, significam o fim dos tempos, significam tempos difíceis que virão sobre a terra. Nós não sabemos os dias. Nós nem podemos falar. Alguns ousam determinar e falham, mas nós sabemos que isso aqui significa tempos difíceis. A terra passa por tempos difíceis. Talvez você não está morando aqui no Brasil, nem em Patinga, talvez você está morando em outro lugar. Mas o Brasil passa tempos difíceis. A Venezuela passa tempos difíceis. Cuba passa tempos difíceis. Os Estados Unidos passa tempos difíceis. Lá no Ocidente também passa, ou no Oriente, lá é Oriente ou Ocidente? Lá o Oriente passa tempos difíceis. Alguns lugares tem guerra, rumores de guerra. Outros lugares com enfermidades. Outros lugares com problemas na natureza, de tsunamis, terremotos e outras coisas. Irmãos, a terra está passando momentos difíceis. E à medida que a era morre em agonia, a outra nasce. E o livro de Apocalipse não identifica precisamente o rolo, em nenhum momento. Mas durante o Império Romano, a gente vê que as Escrituras, frequentemente era aberto rolos. Jesus abriu o rolo. Quando ele foi numa sinagoga, ele abriu um rolo, e o rolo que ele abriu estava lá em Isaías, que ele falava dele mesmo, do cordeiro que seria morto, que seria sacrificado. Aquele cordeiro que sofreria por nós, por você. Talvez esse rolo, a escritura, talvez era de propriedade da terra, porque naquela época, em Roma, eles usavam muito esses rolos como os documentos. E esses documentos continham 7 selos realmente para selar aquilo que estava escrito ali. É como se fosse o contrato hoje que nós temos do cartório. Hoje nós temos apenas 2 vias ou 3 vias, uma fica com uma pessoa e a fica com outra, e ali assinam os contratos. Mas naquela época existia 7 selos. E Adão, a gente vê que perdeu o seu lugar legítimo e pecou, e ele foi expulso do jardim do Éden. Ele foi expulso ali da presença do Senhor. Agora, com a presença de Jesus, nós temos esse lugar recuperado diante da presença de Jesus, diante da presença de Deus. Essa presença de Deus que Adão perdeu, agora nós temos mediante a Jesus. E o apóstolo João menciona aqui os 3 grandes reinos. Ele fala dos céus, ele fala da terra e debaixo da terra. Contudo, ninguém foi considerado de abrir o livro. João olha para o céu, ninguém ali, seres celestiais, ninguém poderia tocar. Ninguém poderia abrir. Ele olha para a terra, os reinos da terra, você olha aí, os mais poderosos, ninguém poderia abrir aquele selo, aquele rolo. E olha também para debaixo da terra. A gente pode significar, pode entender que são os demônios,
porque existe um reino das trevas. E ele olha para o reino das trevas, também não poderia abrir aquele livro. Mas Jesus, ele pode receber esse livro. Porque o cordeiro foi imolado, agora ele é o leão da tribo de Judá. Agora ele pode abrir o selo, agora ele pode abrir esse livro, porque agora ele não está mais como cordeiro. O cordeiro foi antes, foi imolado, ele foi humilde, levado para o matadouro, silencioso, calado, mudo, como um sofredor, mas agora não. O Senhor está como, quando ele voltar, ele não volta mais como um cordeiro. Por isso a gente fala cordeiro e leão. A música que nós cantamos aqui fala sobre cordeiro e leão. Ao mesmo tempo que ele é cordeiro, mas agora ele é leão. Leão. Ele triunfou sobre a morte. Ele triunfou sobre o inferno. As forças que Satanás lançou sobre ele, irmãos, somente um vencedor digno poderia receber o livro e abrir aquele livro. Ele lutou, venceu a batalha, agora os despojos de guerra pertencem a ele. Pare e reflita comigo sobre esse ponto importante. O cordeiro já venceu a batalha, acabou, ele venceu, a vitória é dele, a vitória é sua. Do ponto de vista de Deus, irmãos, Satanás já é um derrotado. Por isso nós oramos para as pessoas, e eu já declaro, Satanás, aqui não é o seu lugar não. Você já é um derrotado, vai para o lugar que é seu, em nome de Jesus, sai. E ele tem que ir, e ele obedece. Que ele já é um derrotado, mas ele insiste, né? Mas irmãos, o Satanás já é um derrotado, amém? Fala assim, Satanás é um derrotado. Glória a Deus. Porque Jesus já derrotou ele em nome de Jesus. Há muito tempo. E nessas semanas, irmãos, as notícias que a gente vê do mundo, dos problemas da vida, talvez tentam convencer você que tudo está fora do controle de Deus. Mas na verdade, irmãos, nada está fora do controle de Deus. A gente olha para as guerras, a gente olha para os governos, o que está acontecendo no mundo. É porque o algoritmo é terrível, né? A gente fica 5 segundos e vê uma notícia. Ontem a Sandra falou, a gente estava num lugar com alguns amigos, e falou assim, olha, pode ter certeza, daqui a pouco vai aparecer essa conversa que nós falamos aqui. E dito e feito, hoje pela manhã eu fui abrir o Instagram, estava lá, falei assim, meu Deus do céu. O algoritmo fica lá até ouvindo o que a gente fala, que é IA, né? E fica mandando aquilo para a gente. E se você não sair dali, meu irmão, se não procurar outra coisa, por isso tem muita gente que fica ansiosa, problemas de ansiedade, porque o algoritmo, porque você vê um acidente, você fica lá 5 segundos vendo um acidente, e daqui a pouco vai aparecendo um monte de acidente para você, sim ou não? Aí se você não sair daquilo ali e começar a ver outras coisas, não, deixa eu ver aqui a palavra de Deus, aí vai começar só a ouvir a palavra de Deus, só calmaria. Tem que vigiar. Então, muitas pessoas hoje vivem como se o mal fosse a força dominante do mundo. Mas eu provo para você, pela Bíblia Sagrada, que o mundo jaz do maligno. Mas quem domina todas as coisas se chama Deus. Nenhum governo, nada acontece, irmãos, sem Deus estar sabendo. Ninguém assusta. Tem gente que fala assim, vou pegar Deus de surpresa. Eu vou assustar Deus, eu vou esconder atrás da porta e quando Deus passar, eu vou... Irmão, ninguém assusta Deus. Ninguém pega Deus de surpresa. Deus está no controle de todas as coisas. Ele governa o universo. O Pedro estava me dando uma aula esses dias sobre a Lua. Ele fica vendo uns vídeos de ciência e ele tem uma mente maravilhosa que grava as coisas. Aí estava me dando a aula. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu estou para trás. E realmente, irmão, os filhos normalmente deixam os pais para trás em algumas situações. E eu louvo a Deus, porque a gente quer o melhor para os nossos filhos, quer que a gente seja melhor do que nós, né, que somos pais. Ele estava me dando uma aula lá da Lua. O que ia acontecer se a Lua afastasse da Terra ou se a Lua se aproximasse da Terra? As catástrofes aconteciam nos mares, nas águas. As águas iam congelar assim, durante 6 meses, 1 ano, 2 anos. Eu fiquei olhando assim, falei, menino, você... Mas eu falei assim, Pedro, essas coisas só vai acontecer se Deus permitir.
Mas é a ciência, né? Tentando explicar as coisas. Mas eu estou falando, irmãos, que a pergunta que ecoa no coração do homem é: quem é maior? Será que Satanás é maior ou Jesus é maior? Hã? Fala assim: Jesus é maior. Irmãos, a estratégia do inimigo desde Belém, pensa comigo, desde o nascimento, antes do nascimento de Jesus, lá em Belém, ele já estava passando por tentações no deserto. Até o beijo de Judas, que foi usado por Satanás, ele deu lugar. Parecia que as trevas estavam o quê? Vencendo. Olha, nós estamos vencendo. Olha, Jesus sendo crucificado, nós estamos vencendo. As marteladas, as chicotadas. Eu até pensei em passar o filme aqui hoje, mas por causa dos idosos. Aqui um pedacinho do filme, uma montagem lá do filme do Mel Gibson, né, do Paixão de Cristo. Mas o filme é tão, assim, principalmente na hora que ele dá aquela chicotada e na hora que puxa, aí arranca aqui a carne junto com as costelas ali. Eu falei assim: não, vamos deixar para outra hora, talvez tem gente que não está preparado para ver essa cena. Mas, Satanás talvez ali estava rindo, né? Olha lá, consegui vencer Jesus. Matamos Jesus. Na sexta-feira, irmão, quando os cravos atravessavam as mãos do cordeiro, a gente pode observar que, eu tenho assim, certeza, que o inimigo é assim. Qualquer inimigo, quando vê que o seu adversário está perdendo, começa o quê? A regozijar, começa a jubilar, começa a festejar. Não é assim no time de futebol? Não é assim no estádio? O time está perdendo, está de 2-0. É ali, ó, já está ganho. E já começa o quê? A festejar. Irmãos, eu nunca fui no estádio, nunca tive vontade de ir para ver jogo. Mas eu posso ver as experiências das pessoas que foram. Que o ambiente ali é diferente quando as pessoas estão ali, como é que eu falo? Torcendo para o seu time. Sem falar das palavras erradas, né? Os palavrões são ditos ali. Mas eu estou falando do clima, das pessoas falarem. Aí você sente aquele peso, aquela emoção, daquele povo ali. Agora imagina o reino das trevas, irmão. Festejando, nós estamos matando, risos, aplausos, gritos, vitória no abismo. O Filho de Deus parecia agora finalmente derrotado, mas teve um silêncio no céu. Silêncio no céu. Jesus, ele olha para cima, o céu está em silêncio, ele fala algumas palavras, ele fala assim: eu entrego o meu espírito, está consumado, está consumado. E tem uma pausa. E não foi só eles que estavam festejando, os soldados também estavam festejando. Soldados romanos ali que eram preparados para aquilo, eles tinham alegria de fazer aquelas maldades com as pessoas. Mas aí, irmãos, o cenário começa a mudar. Não naquele momento. O cenário começa a mudar lá no túmulo. Agora, começa a dar um suspiro profundo. Porque o corpo de Jesus está lá no túmulo. Sim, ele não foi levar para o túmulo. O túmulo foi fechado, colocaram soldados para vigiar o túmulo, mas lá dentro do túmulo está acontecendo algo diferente. No domingo de Páscoa, começa a dar o suspiro. O sangue começa a voltar a correr. O coração do cordeiro volta a bater. De repente, aquele que estava morto se levanta e sai do túmulo pelo seu próprio poder. O grande silêncio do inferno começa agora a ficar o quê? Apavorado. Começa no momento da ressurreição. Irmãos, a música, sei lá se tocava música lá, parou. A música parou no inferno. O riso de Satanás agora se tornou um terror. E o leão que parecia um cordeiro imolado acabara de desferir o golpe fatal
mortal na morte, porque ele vai lá no inferno, vai na morte, ele vence a morte porque não se achou pecado. A morte até foi a Jesus, mas ela teve que devolver a vida, porque achou nele pureza, não achou nele pecado, não tinha nada que pudesse condenar, porque o pecado que faz o homem morrer, mas a morte não tinha poder sobre ele. Porque se achou o quê? Puro. E Satanás também ele perdeu. João ouve sobre um leão, irmãos, poder, mas vê um cordeiro, um sacrifício. O leão de Judá representa majestade, autoridade real, o cumprimento das promessas feitas a Davi. Ele é o rei dos reis. O cordeiro imolado representa a mansidão, o sacrifício substitutivo. Ele traz o seu corpo ressurreto, a cicatriz da cruz. Cristo, leão, só é vitorioso porque Cristo Cordeiro foi obediente até a morte. Sua autoridade para governar o futuro foi conquistada por sua disposição de sofrer no passado. Então o leão ele só pode ter o governo, o domínio, porque o Cordeiro Pascual, ele sofreu em silêncio. Devemos entender, irmão, que a história bíblica se move em duas grandes direções, ambas centradas em Jesus. Primeiro aqui a gente vê a primeira vinda, né? A vinda do Cordeiro. Veio humilde, mas a segunda vinda ele vem como poder. A primeira vinda ele recebeu um tratamento vergonhoso, mas na segunda vinda ele vai voltar com uma grande glória. Na primeira vinda ele veio como crucificado, como um criminoso, mas agora ele vai voltar como um juiz do universo. No primeiro ele veio para salvar o mundo do pecado, mas no segundo ele vai vir para julgar e libertar em nome de Jesus. E quando Jesus toma o livro da mão, irmãos, de Deus, em Apocalipse 5:7, ele está sinalizando que a estação do Cordeiro abriu para o caminho para a estação do leão. Olha, agora a estação do Cordeiro acabou. Agora vai abrir a estação do leão, do governo de Deus, do governo de Jesus. A partir de agora eu assumo os eventos futuros. A partir de agora eu assumo o que vai acontecer. Esta é a verdade que sustenta os cristãos, irmãos, em tempo de caos. O Cordeiro jamais soltou o livro. Põe isso na sua cabeça, irmãos. Aquele livro está escrito todas as coisas, o que iriam acontecer e que vão deixar de acontecer, mas o Cordeiro nunca soltou o livro. O domínio do mundo está sobre ele. Tudo que está acontecendo, Deus está no controle de todas as coisas. Então, descanse em Deus. Pastor, mas vai chegar no Brasil, irmãos? Descanse em Deus. Apocalipse 5 nos dá a resposta. Enquanto o mundo desmorona, ele segura o livro. Enquanto nações se levantam em guerra, ele segura o livro. Enquanto o mal parece prevalecer, ele segura o livro, nada escapa do seu olhar. Irmãos, eu não sei o que passa na sua vida, o que passa na sua família, o que está acontecendo na sua casa, mas eu falo para você nessa noite, nada escapa do olhar do Senhor. Ele está olhando, ele está ouvindo o seu clamor, ele está te sustentando. Se você está aqui hoje, não é porque você tem a sua força, não, Deus te trouxe aqui. Ele está sustentando a sua vida. O destino das nações está nas mãos do Senhor. Vai levantar tronos, vão ceder tronos, nações vão ser vitoriosas, vão levantar outras vão perder, mas o Senhor permanece no trono. Eu queria falar mais, mas não vai mais dar mais tempo. E eu convido a você nessa noite, não espere o dia da sua morte para descobrir que o Cordeiro é digno. Faça como Dele Mold. Não acredite na notícia que eu morri. Não, mas eu nasci de novo. Eu estou passando por algo melhor. Una-se agora ao coro de milhões de anjos de toda a criação. Que o seu coração proclame hoje, com força, com convicção. Fala assim comigo: glória,
ao poder do nome de Jesus. O Todo-Poderoso, ele traz consigo diadema, sabe? A coroa do Senhor. Fique de pé nesse momento. Vamos declarar ao Senhor Jesus, em nome de Jesus. Enquanto nós distribuímos o cálice, a ceia do Senhor, enquanto nós cantamos, você tem a oportunidade de receber a ceia, o cálice. Pode servir em nome de Jesus, por gentileza. Comece a meditar nesse Cordeiro Pascual, que agora é o leão da tribo de Judá, o leão que está sentado no trono. Esse Deus que governa todas as coisas, Ele não te abandonou. Esse Deus não te abandonou. Ele está aqui nessa noite para te dar vida. Aleluia! Oh, declare. Novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Declare: toda a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Olha, o Santo Santos dos céus, o Santo Santo, o Senhor dos exércitos, toda a honra e toda a glória pertence a Ele. E Ele te chama nessa noite a confiar nele. E Ele te chama nessa noite a você voltar para os caminhos do Senhor. Ele te chama nessa noite a fazer uma aliança com Ele. Ele não te abandonou, meu querido. Ele está aqui para te abraçar. Louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Deus eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Você que está aqui nessa noite sentindo no seu coração de voltar para os caminhos do Senhor, ou aceitar a Ele como o Senhor da sua vida, esse Cordeiro que foi morto, imolado, agora como o leão da tribo de Judá, eu convido a você, levante a sua mão onde você está. Deixa eu orar por você. Assim, pastor, eu quero acertar minha vida com o Senhor. Eu quero acertar minha vida com Cristo. Faça essa decisão hoje. Você que está me assistindo, você que está na sua casa, faça essa decisão hoje, entregando a sua vida para Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Começa a clamar ao Senhor, meu irmão. Começa a declarar ao Senhor: Senhor, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, pela morte do Cordeiro. Hoje eu tenho a